Bem-vindos ao Na Roda com os Vets, o podcast onde a medicina veterinária ganha voz, história e personalidade. Aqui a gente fala de tudo, dos bastidores da profissão, dos dilemas do dia a dia, dos casos que marcaram e, claro, das paixões que nos trouxeram até aqui. Somos 4 veterinários com trajetórias diferentes, mas com um ponto em comum: o amor pelos animais e a vontade de compartilhar o que acontece por trás do jaleco. Então, puxa uma cadeira, entra na roda e vem com a gente. Porque aqui, o papo é na roda com os vets. É para todo mundo que ama os animais. Se é pra falar de bicho, De gente. E de vida, A roda já está formada. vem com a gente. Oi, gente! Eu sou a Isabela Ungarato e hoje eu estou na roda com meus amigos. E antes de começar, eu já vou pedir para vocês compartilharem, curtirem, comentarem, ativem o sininho, porque isso ajuda muito a gente, sério, por favor. O papo de hoje é com a Mara Pallotta, uma especialista em comportamento animal, que tem mestrado e doutorado pela PUC São Paulo, em comunicação humana e saúde... É isso? Pela PUC, isso. Com foco em intervenções assistidas por animais. Seja muito bem-vinda, muito prazer. Satisfação em ter você aqui. E conta um pouquinho da sua jornada pra gente, por favor. Eu conto. Bom, primeiro que eu tô super agradecida pelo convite. Eu gosto muito de falar desse assunto. E, bom, vamos lá. Na verdade, eu sou uma profissional de comunicação, né? E fui parar nesse negócio de cachorro, bicho, por um acaso. Não foi nada planejado. Não falei, vou estudar. Não foi nada disso. Tudo começou porque eu queria comprar um cachorro e eu fui estudar antes. mais uma. Maravilha. cachorros. Nossa, como a gente fica feliz de ouvir isso. Eu fui estudar antes Todos para eu... fizessem isso, ia ser tão bom. Pois é, eu sempre digo uma coisa, para dirigir a gente precisa CNH, não precisa? Uhum. Eu acho que para ter cachorro também deveria ter um certeza, teste, com certeza. né? É verdade. Então, antes de eu comprar o cachorro, eu fui estudar a raça. Eu estudei autodidaticamente aproximadamente um ano e meio, até eu entender que raça que combinava com o meu estilo de vida, como é que ia ser minha vida, pelo curto, pelo longo, pequeno, grande, médio, sabe assim? Agitado, calminho? Agitado, Caramba! calminho. Então, Sai de assim, banho, posa, né? e fiz também um negócio curioso, uma planilha de gasto, prevendo o olha quanto só. que eu ia ter de gasto. Óbvio que existem as surpresas, Isso, né? né? Mas o basicão ali eu já estava já meio que sabia. sabendo. E aí, tudo começou assim, eu estudando autodidaticamente. Aí, bom, beleza, chegou o dia de comprar o cachorro, vamos lá. Eu já sabia daí que era mais legal eu não tirar um cachorro da ninhada antes dos 4 meses, porque ia ser melhor para o comportamento dele. Então, bom, beleza, eu pesquisei os canis que eu queria, porque eu queria um Golden Retriever. E aí eu disse para a pessoa, olha, você me avisa quando tiver um cachorro de 4 meses. Eu não queria esse negócio de, ele me escolheu, porque também não é isso, né? Não é isso. Você acabou de ir no açougue lá, tava com cheiro de Ele carne. me escolheu. Então. Aí eu falei, eu quero um cachorro de 4 meses. Como assim? Não, então assim, eu não posso segurar um cachorro de 4 meses, até os 4 meses aqui por causa dos custos. Isso. É o criador, né? Então vamos entender a negociação. Vamos fazer o seguinte, eu assumo o cão, todo o gasto que ele tiver até os 4 meses eu assumo. Tem ainda vacina, tem um monte de coisa para fazer e bora lá. Quando chegou, ele fez 4 meses hoje, beleza, vou buscar. E fui buscar. Você não teve contato com ele antes? Nenhum. Eu cheguei lá e falei, quem é o 4 meses aqui? E era É um ele. Golden. E a sua opção foi, pelo eu menos, fêmea, macho, gênero? Eu queria macho. Macho, Eu queria tá. um macho também. Eu tinha minhas razões, porque eu queria Tá. um macho. E Mara, vou te interromper um pouquinho.
só conta pra galera a importância disso que você fez. De você não tirar um animal com 1 mês e meio, 2 meses da mãe e dos irmãos, da Isso. ninhada, e o quanto é importante isso lá É na um- frente. Eu sei que a gente vai entrar no assunto ainda mais pra frente, mas já quero dar um Sim. mini spoiler. Não, é legal, Porque legal acho que é falar. importante, é. Porque é o seguinte, o cachorro, quanto mais cedo ele é retirado da ninhada, mais ele vai esquecer que ele é cachorro, vamos combinar, né? Então ele vai para uma casa cheia de humanos, que ele nem pediu para ir lá, né? Aí ele começa a ter um comportamento que ele teria porque ele é um cachorro. Ai, mas ele morde. Nossa, ele morde? Mas jura que ele morde? Ah, você tá brincando. Aí, assim, aquele primeiro peteleco que ele vai dar, quando ele tem um comportamento indesejado, é a mãe dele, a mãe Ai, que interessante. canina, né? Ai, tá mordendo demais, tá agitado. Então, assim, aquele primeiro convívio de carinho, de imprinting e de afeto e de se reconhecer e ser reconhecido como a espécie que ele tem, nos 4 meses, é aquela janela bacana que ele A própria ninhada precisa. faz isso também, né? A própria o grupo ali, ninhada, exato, é a primeira coisa que ele se entende. Bom, é um ser social. Eu sou um Isso, ser social e eu me reconheço junto com os meus iguais, né? Então é super importante. Isso muda totalmente a história dele na casa do humano, né? Isso faz toda a diferença. E ó, eu vou falar para vocês, eu tive um cachorro meu, o Tango, ó, ele aqui, ele já se foi em 2022 e ele foi um baita cachorro. Eu Um conheci o baita seu suspeito cachorro. e era um cachorro nota Que nem 10, é 1000, né? É. O Tango era demais. Não, O Tango ele era demais. ele era tão zen que lembra Era quando um você gentleman, né? Assim, ele era um lorde. um lorde. É. Teve um dia que ele precisou retirar um nódulo, lembra? O Léo? Lembro. O Léo não precisou nem fazer sedação, fez uma local só. É. E ele, zen, Só local, tirou, ele nem se mexeu. muito Super, legal. super legal. Ele era incrível. E foi por conta dele que aí eu fui parar na intervenção assistida por animais. Porque sabe, sei lá, quando você tem um filho, você pensa assim, eu quero que meu filho estude piano. Não, eu pensei assim, eu quero que o Tango seja cão com terapeuta e eu quero saber como é que vai ser esse negócio. Então, eu já também estava estudando sobre isso. O que precisa para ser um cão de intervenção? Mas nessa época você já estava trabalhando numa clínica veterinária, ou não? Ainda não. Você trabalhava no marketing. Ainda não tinha Foi nem antes, chegado foi lá. Tudo foi antes. Quando- Enquanto isso, na sala de justiça, eu sou uma publicitária e tenho a minha agência. Ah, É isso. Caramba! Sim. Eu conheci a Mara, ela cuidava do marketing da clínica, né? Isso, ainda cuido, Ainda na cuida, verdade. Mas aqui, nessa hora que eu adquiri o Tango e que eu comecei a pensar sobre intervenção assistida, eu ainda não tinha ido parar no Chateau dos Bichos, não. Eu ainda tinha minha agência, o Tango ia comigo trabalhar. Eu chegava lá, às vezes tinha alguma reunião, eu saía fora para reunião, e quando eu chegava, ele estava na mesa do programador, na frente da máquina, trabalhando. Então, esse era o Tango. E aí eu comecei a pesquisar esse negócio de intervenção assistida, e como é que é isso? Bom, precisa fazer um teste. Aí eu levei o Tango para fazer um teste. Eu sabia que ele precisava ter entre 18 e 24 meses, né? Para fazer O que é uma intervenção assistida para quem não conhece ainda? Intervenção não sabe, Tá, intervenção assistida por animais é uma abordagem terapêutica que você usa o animal na aplicação do tratamento ao humano. Um humano vulnerável, que pode ser fisicamente vulnerável, ambiente socialmente, não só em ambiente hospitalar, tá? Mas a intervenção assistida, ela tem 3 pilares. A terapia assistida por animais, onde só profissionais de saúde podem fazer esse protocolo. A educação assistida por animais, onde professores ou pedagogos podem fazer essa intervenção. Ou tem a atividade assistida por animais, que é uma coisa mais solta, que é, vamos supor, não sei se vocês lembram da Olimpíada no ano passado, foi no ano passado, né?
Sei lá, o tempo passa rápido. passa Ano assim, passado, né? acho que foi esse ano passado. Né? Ai, se bobear já faz 3 Já tô chegando na próxima Olimpíadas. No grupo na seleção de ginástica olímpica dos Estados Unidos, tinha lá um Golden. Toda hora que as meninas iam entrar para uma prova, ele estava lá. Elas abraçavam, ele estava lá fazendo uma situação de uma atividade, né? Ou pode ser acontecer uma outra situação. Quando acontece um acidente, uma coisa horrível, sei lá, cai um avião, um desabamento, alguma tragédia, onde os familiares estão lá tristes, geralmente o cachorro é utilizado para essa situação. Por quê? Porque libera hormônios de bem-estar, né? Endorfina, serotonina e, por fim, aquela ocitocina, que é aquele amor que você olha para aquele cachorro, você fala assim, ai, como eu te amo, daquela até dói, Apertar. até arde, né? Então é aquela Por um momento você explosão. esqueceu o trauma ali, aquela situação ali. Isso, exatamente. Então, a intervenção assistida por animais, ela é uma coisa que ela começou faz muito tempo no mundo. 1700 já existiam aplicações. Caramba! Só que só foi em 1960 que houve o primeiro relato científico. Um americano percebeu que colocando o cachorro dele no setting, com crianças com dificuldade em comunicação, existia uma diferença. Ele começou a relatar, ele começou a anotar com cachorro, sem cachorro, aplicar as terapias que ele já fazia. Ele gostava de usar ludoterapia, aí ele começou a comparar a situação com ludoterapia e com o cachorro, e o que acontecia de diferente nessas situações, né? E aí ele começou a escrever sobre isso, e aí foi a primeira vez que a gente pode perceber que tinha ciência por trás, né? Evidenciando esses fatos. Enquanto isso, aqui do Brasil, quem estava aqui? Nise da Silveira, uma psiquiatra, que usava arte-terapia com os pacientes dela. Porque ela era contra aquele negócio aquele hospício em que você dá choque nas pessoas e bota camisa de força e tipo, ela não, nada a ver, essa violência. Então ela, lendo as cartas que esse Levinson, Dr. Boris Levinson, lá nos Estados Unidos, eles trocando correspondência, ela lia as coisas dele aqui e falava assim, nossa, eu quero colocar bicho também nesse hospital, nesse sanatório, gente. Não chamar ela de maluca, né? Não, chamaram. Naquela Porque época, Deve ter muito né? julgamento, né? foi muito julgamento. Ela sofreu muita retaliação, porque no hospital falava assim, não pode, que o bicho é sujo, o cachorro é sujo. Ela até ia além, ela dizia assim, que o cachorro, ele era legal para determinados tipos de doença. O gato já era melhor para os esquizofrênicos, o cachorro era melhor para os psicóticos. Ela tinha esse detalhe, sabe, de perceber. E foi daí que as coisas começaram a se manifestar de uma forma mais... Quando a ciência começou a abraçar a causa, né? A doutora Hannelore Fuchs é outra. Ela era veterinária, né? E ela lutou muito para colocar cachorro dentro de hospital. Ela abriu um negócio, uma marca, tipo... eu trabalho com isso, eu faço isso, eu acredito nisso, e também sofreu retaliação. Não, cachorro aqui não pode, mas as duas lutaram muito e a gente deve muito a elas aqui no Brasil, sabe? Mas aí voltando lá no tango, e aí você começou a ver se ele tinha o perfil, deram o prazo até 2 anos de idade. Eu fui fazer o teste com ele bem antes dos 2 anos. Ele tinha o quê? 1 ano e meio. Aí eu fui fazer o teste. Até aí eu já tinha treinado ele. Ele já era um cachorro que comia de garfo e faca praticamente. Ele já era muito educado. Eu fiz a minha parte, porque eu sabia o que eu deveria ter feito, né? Que era treinar alguns comandos com ele e tal. Não. Fomos fazer o teste. Ele passou no teste. Ah, que legal, ele passou no teste. Ele não tinha 2 anos ainda. E como era esse teste? O teste é para a gente perceber
as sensibilidades do cão. Primeiro tem o teste de os comandos. Ele sabe o senta, ele sabe o deita, ele sabe o fica, ele sabe o place. São os 4 comandos importantes que o cachorro tem que saber para poder trabalhar. Sabe, eu sei conduzir ele, porque eu também sou testada. sim. Eu sei conduzir. O quanto ele aguenta certas coisas, o quanto ele é sensível a certas coisas. Tipo, eu posso derrubar uma prancheta do lado dele e fazer um pé. O quanto ele é. Ele vai sair correndo? Ele vai reagir começar a chorar? mordendo, Como é né? que ele vai reagir? Ele vai te, né? Entrar em fuga, sei lá. Exato. Sensibilidade em tudo. Tem alguma coisa que o cachorro não gosta? Pegar na pata, pegar no rabo, dar um puxãozinho no rabo, pegar na orelha de uma forma um pouquinho mais apertada, porque muitas vezes o paciente é uma criança, Aham. né? Então a criança, às vezes ela tem noção, mas às vezes ela não tem. Por exemplo, não é porque a criança está fazendo errado ou porque ela está fazendo porque ela não gosta do cachorro, não. Eu frequentei com o Tango durante muito tempo uma instituição que cuidava de pacientes com paralisia cerebral. Ele não tem a noção se ele está apertando ou se ele não está. A gente atendia uma pessoa, uma menina, que ela salivava muito e ela estava sempre assim. E eu fazia um exercício com ela. Eu fazia assim, eu ia abrindo a mão dela e eu botava a guloseima aqui para o Tango pegar. E ela gostava. Ela começou a manifestar que ela começou a gostar. E você sabe que ela nunca estava ereta. Ela estava sempre curvada e sempre assim. Quanto mais a gente ia lá fazer esses exercícios com ela, mais ela acompanhava o Tango com o olhar. Que legal. Era um negócio muito bacana, emocionante. muito bacana. Depois teve um dia que eu fiquei tão surpresa que eu já cheguei lá e ela já estava com as mãozinhas mais relaxadas, sabe? Esperando o Tango. Esperando o Tango. Teve um dia que ela colocou a mão em mim, assim, coisa que ela nunca tinha feito. Nossa, meu sabe? coração nessa hora, meu Deus. E deve ser uma troca, porque pro cão também, você que estava com ele lá, que acompanhava o Tango, você devia perceber também que ele gostava desse trabalho, eles amam, né? Então, essa Esses cães equilibrados, troca, né? essa troca, quando a ciência afirma que esses neurotransmissores são liberados na gente, esses hormônios de bem-estar, é mútuo, é recíproco. No cachorro também libera. Então, é um negócio. Quando você chega e olha para aquele cachorro e ele olha para você, aquilo é muito especial. Eu, lá no Chateau, eu faço avaliação dos cachorros, né? Para eles Sim, entrarem na creche. E eu já pulei, mas eu posso voltar. Vamos lá. Eu faço avaliação deles, né? Para entender que cachorro é esse que está entrando. E esse olharzinho que eles dão, que eu tô querendo entender. E aí o cachorro nunca me viu na vida, mas ele tá ali olhando, a gente tá começando uma relação e uma conexão. É um negócio, cara, que eu olho, que eu sofro de amor todo dia. Todo Imagina. dia. Não tem como explicar isso. Troca, né? Não tem. É intenso. Outro dia mesmo eu escrevi, acho que foi ontem, eu que faço o Instagram, né, do Chateau. Eu precisei escrever um negócio, cara, porque é tão intenso você trabalhar com bicho. Lógico, vocês são vets, né? Agora, eu não sou vet. Eu vejo a coisa de um outro lado. Eu não tô curando ninguém, eu não vou dar injeção em ninguém. Inclusive, eu sempre brinco com os tutores e falo assim, eles chegam lá com o cachorro e falam assim, ele detesta vir aqui, porque ele só vem tomar picada. Eu falei, então venha no veterinário, visitar o veterinário. Sim. Venha no veterinário, traz um bombom pro veterinário, traz ambiente, flor pra é veterinária, Isso, faz outra coisa. Chocolate. Chocolate. Eu Aí aceito, você viu? bota Podem ele trazer. lá na mesa, bate um papo, troca uma ideia, 5 minutos. Faz um Aí você carinho vaza, nele, vai faz- embora, faz carinho, acabou. Porque você só traz ele aqui quando ele tá doente. É. Então é por isso que eles não Eu acho que é a gostam. mesma coisa que a gente acaba orientando para os gatos, né?
Quantas pessoas compram as caixas de transporte e deixa guardadinho lá na lavanderia? Aí pega o gato, enfia na caixa e leva pro consultório para levar uma vacina. Isso, né? exatamente. Você acha que vai gostar de entrar numa caixa de transporte? Jamais. Exatamente. Então, exato. Deixa a caixa de transporte como objeto de decoração, né? Deixa brinquedinho dentro, petisco. Mas pra mesmo ficar a caixa, agradável, mesmo né? a caixa de transporte para o cachorro. O cachorro, ele adora toca. É acolhedor pra ele. Eles amam uma toca. Aí o tutor, ele tem preconceito com a caixa. Ele fala assim, não, meu cachorro na caixa não. Aí a gente fala assim, cara, vamos ensinar o seu cachorro, porque ele vai precisar entrar numa caixa. Ele vai precisar ir para o pet shop de taxi dog, por exemplo. Ou então, um dia você vai precisar viajar com ele. Sim. E a forma mais segura de ele viajar é dentro de uma caixa. Ah, não. Meu cachorro na caixa não é tão engraçado. Então, eu sempre estimulo as pessoas, né, a fazerem essas coisas. Quero falar uma coisa, que lá no Chateau, você fica no centro cirúrgico e você olha da janela do centro cirúrgico e você vê o espaço do daycare, né? Ali é o daycare, né? Ali é o pátio principal, O pátio né? principal. Cara, aí você vê husky siberiano, pastor alemão, pitbull, bulldog, pug, vira-lata, É uma golden mistureba. T50. Todos E convivendo. o pessoal acha que é só chegar lá e largar. Mas tem um trabalho por trás para chegar naquilo ali, Para né? chegar naquele ponto. Então, eu quero que você conte um pouquinho pra gente como é que é isso, assim, essa avaliação, quando é que ele fica apto para, vamos soltar com essa galera aqui. Não, esse aqui ele é mais encrenqueiro, tem que aprender mais um pouquinho. Como é que funciona isso no dia a dia, assim? Então, vale a pena eu contar um pouquinho agora de como é que eu fui parar no Chateau, Então né? vamos. Aí, o que aconteceu? Tô lá, eu na minha agência trabalhando. Eu tinha amizade com um treinador que me ajudou a treinar o tango. Depois disso, eu fui fazer vários cursos de treinamento para eu poder dar conta, que eu queria saber mais. Mas foi por intermédio desse treinador que eu conheci a proprietária do Chateau. Quem é a proprietária do Chateau? É a Júnia Couto, que hoje a gente é praticamente amiga, irmã. E ela abriu o Chateau dos Bichos porque ela gosta de cachorro, ela é empresária, mas assim, ela abriu o Chateau. E gostava de cachorro. E aí esse adestrador me indicou para ela para fazer a parte de publicidade, comunicação, identidade visual, rede social, site, logo. Bom, beleza. Né? O marketing. O marketing, toda a parte publicitária do negócio. Aí, beleza, fui lá, tá, né? E aí, o que aconteceu? Ela estava fazendo uma concorrência entre agências. Aí, acho que o papo todo ali deu certo que eu ganhei a concorrência. E fiquei fazendo as coisas lá, mas eu não estava trabalhando lá, eu ainda tinha a minha agência. Eu ia lá de vez em quando, eventualmente, pegar um conteúdo, uma outra coisa. Aí eu comecei a pensar e falei, gente, mas para eu escrever e criar conteúdo, eu preciso aprender mais, né? Deixa eu fazer uma pós. Vamos fazer uma pós. Aí eu fui fazer uma pós em comportamento, né? Uma especialização em comportamento animal. E foi daí que eu comecei a ter mais propriedade. Foi uma pós grande, 2 anos, e foi bacana. Enquanto isso, a minha agência começou a ficar meio devagar, porque eu estava me dedicando muito ao Chateau, e aí mudei o foco, Totalmente. aí a agência, eu dispensei os clientes, porque eu tinha cliente tipo banco, sabe, assim, eu não quero mais um banco. Chega, não quero banco, umas coisas meio... Aí, bom, beleza, termina a agência, e eu fui... Nem que foi assim, acabou. Sabe quando uma coisa vai sinergia, né? apagando e a outra vai? Bom, beleza. Aí chegou uma hora que eu já tinha uma mesa lá. Então, beleza, tem uma mesa. Então, agora é sério. Agora é sério. Aí eu comecei a pensar o seguinte. É muito corriqueiro as pessoas, até hoje, pegarem o seu cachorro e falarem assim, oi, vim deixar meu cachorro no hotelzinho. Quando agora, tipo, entrou assim, faz meses que você tá pensando na sua viagem, você programou, você fez tudo, você tá pagando até já.
E o cachorro você resolve só agora. Agora, um dia antes de viajar. Agora? Exatamente. Não, teve vários que chegavam assim. Teve até um que brigou comigo. Ele falou, você sabe com quem você está falando? Eu falei, não tenho a menor ideia. Mas interessa. também eu só sei que você não vai deixar o cachorro agora. Porque não dá. Porque eu olho aquele olhinho do cachorro e me dá uma dor. Porque eu penso assim, o cachorro nunca me viu na vida dele. Ele nunca viu esse lugar. Como é que ele pode entrar aqui e ser feliz? Não dá. Não dá. Aí eu propus para a Júnia, vamos fazer um negócio? Vamos fazer um protocolo de bem-estar, que eu batizei de protocolo BEA. Consiste no quê? Numa avaliação e numa adaptação ao meio social, né? A avaliação, eu observo algumas coisas. Não toco no cachorro enquanto ele não manifesta que ele quer interagir comigo. Porque eu fico imaginando assim, beleza, eu chego num lugar, eu chego num bar, onde eu nunca vi ninguém, eu fico ali olhando. Aí, de repente, vem alguém e põe a mão no meu cabelo. Sai daqui, sai, né? Então, eu não ponho a mão. Eu fico olhando o cachorro. Aí o cachorro vai lá e eu fico observando quanto de cachorro tem naquele ser, porque tem uns que esqueceram e são humanos, né? Sim. Quanto de cachorro ainda existe naquele serzinho? Então, beleza, isso está explorando o ambiente. Que manifestações da espécie que ele me mostra, né? Eu ofereço guloseima, ele está estressado? Que sinal corporal ele me dá? Orelha, rabo, pelo, Postura, né? postura, sinais, calming signs, né? Licking, bocejo, todos esses sinais que a gente vê que podem ser sinais de estresse terrível, agudo, ou aquele estressinho de superação, que é só borboleta no estômago, sabe Vai passar assim? daqui 5 Que minutos. vai passar daqui 5 minutos. Então, beleza, legal. Aceitou a guloseima? Que bacana. Que show. Ou tem uns que, os cães da pandemia, vamos falar do cão da pandemia. Sofrem, né? Os cães da pandemia, eles chegam e vão para um canto. Esse comportamento você reparou em vários cães. Hã? Esse comportamento você reparou em vários. Vários. E aí eu pergunto para a pessoa, quando que você adquiriu esse cão? Na pandemia. Ela já sabe. Mas por que na pandemia? E aí eu vou dizer, a mídia chegou na pandemia. Milhões de notícias na televisão, no jornal. Ter um cão como sua companhia é uma das melhores. Aí eles misturaram intervenção assistida por animais com pandemia, com home office e com lockdown. E aí viraram os cães de pandemia. A pessoa sozinha precisava de companhia e A pessoa foi lá, foi uma galera, comprou cachorro, adotou cachorro, não tinha menor talento para ter cachorro, nem sabia como é que era ter cachorro. Só pra ter ali, né? Porque ouviu o galo cantar em algum lugar e foi lá. Fazia bem. E aí, o que aconteceu? Também acharam que a pandemia ia ser para sempre, né? Que ia todo mundo trabalhar em Viver de home home office o resto da vida. E aí, o que aconteceu? Abriu o mundo, acabou a pandemia, então você vai trabalhar, meu filho. Aí o cachorro. E aí, o que eu faço com o cachorro? Aí você criou o quê? Um cachorro com síndrome de ansiedade de separação. Tem vários que estão precisando de fármaco para poder se superar, sabe? Aí, quando a pessoa ainda tem essa... Bom, teve também um índice de abandono terrível, Terrível. né? Aí, o que acontece? Quando a pessoa ainda tem essa ideia de falar assim, nossa, deixa eu levar meu cachorro para uma creche, tudo bem, ele é da pandemia, ele nem lembra que ele é cachorro, mas então vem cá, meu filho, vamos entender. Aí, vamos entender, é óbvio que eu não deixo nenhum cachorro no momento de avaliação durante 40 minutos sofrendo um estresse agudo, porque, pelo amor de Deus, ninguém merece, né? Mas, desculpa te cortar, você faz a avaliação e depois você interage com outros cães, você leva um de cada vez ou não? Não, tem essa então, parte são ainda. em 2 partes, né? Nada acontece no mesmo dia. Primeiro tá. eu faço a avaliação, É um escrevo dia. tudo, é um dia. Um dia. Essa avaliação, o tempo dela depende mais do cachorro do que de mim, né? Entendi. Quando o cachorro vem e interage comigo, conecta, mostra que ele quer, mostra que tá tudo bem e que ele é cachorro, que ele lembra, aí, beleza, escrevi tudo lá, converso com o tutor, faço um relatório,
e conto para os monitores lá de baixo, a equipe dos recreadores, que eles vão receber um cachorro dali uns dias. Esse cachorro é assim, tá aqui o relatório. E aí eles já sabem que cachorro é aquele que vai chegar lá. E aí respondendo a tua pergunta, o cachorro chega num ambiente sozinho. E aí a gente vai colocando um cachorro por vez, de vários tipos de pilha, né? O pilhado ligado no 350, o calmo, um mais idoso, um menor, um maior, né? Um mais, enfim, todos os tipos. E vai observando como é que é essa interação. Deixou cheirar o bumbum? Cheirou o bumbum do outro? Ou é aquele cachorro que o tutor não deixa cheirar bumbum porque o dono mesmo tem nojo, né? Ai, não vai cheirar bumbum ninguém. E tem isso, né? Super tem. Aí, o que acontece? Daí, eles vão vendo como é que esse cachorro fica. Nunca o cachorro fica um dia inteiro já lá. Fica meio período só meio pra periodinho para ir a gente vendo como é que é. E aí já dá para perceber quem combina com quem gostou de quem não, e juntam-se, se faz as turmas. Ah, tá, é separado, pequeno, grande, médio ou não? É mais ou menos separado. Quer dizer, os pequenos geralmente ficam com os pequenos. Já os Jack Russell, não me coloque com pequenos, porque é muito monótono aqui, quero ficar com os grandes. Eles são assim, parece que você colocou um cara com TDAH numa classe né? É muito engraçado. A gente tem uma família de Jack, você conhece, né? A família Cooper. John Cooper, Charlotte Cooper e Amy Cooper. Se colocar aqueles três com a turma de pequenos... Ficam bravos. Nossa, eles não conseguem nem disfarçar. Entediado. Ai, Eles meu ficam. Deus, como eles Então são. eles brincam lá com os grandões e fica tudo feliz. O cachorro de pandemia tem conserto? Consegue voltar para o seu... Ah, tem conserto. O que às vezes não tem conserto é o pai do cachorro da pandemia. Às vezes o pai é um pouco difícil, porque eles mesmo não entenderam que esse laço não era para sempre. Então, nesses 3 anos de pandemia que eles ficaram juntos, o tutor não aprendeu a se desvencilhar desse cão. O cão, ele até tem potencial, porque ele vai gostar, né? Quem não está sofrendo de síndrome de ansiedade de separação, tudo bem, tem um remédio, toma um remédio, faz um tratamento e coloca ele na socialização, porque isso vai dar certo. Não vai dar certo nem um dia, nem uma semana, mas vai dar certo. Porque o cachorro, ele está sempre predisposto a querer aprender alguma coisa, né? Ele não... O cachorro... Ele curte o desafio, né? Ele curte ser desafiado. Ele quer, exato. Ele quer alguém para seguir, né? Ele gosta, ele vai resgatar, as coisas estão nele, dele, é tudo epigenético, tá tudo nele, né? Então, ele vai gostar de ter o enriquecimento ambiental, de caçar o alimento, de caçar a guloseima, de ter problema. Ele gosta de ter problema para resolver, né? Em casa ele não tem, ele fica lá vendo televisão. Vendo... É verdade. Né? É verdade. Então, a gente tem algumas situações assim de superação do cachorro, que o cachorro ficou super bem. A gente tem histórias muito incríveis de cachorros medrosos que não conseguiam nem sair do carro. Cachorros com histórias tristes, cachorros com histórias difíceis, sabe? Porque cada um tem uma história, né? E a gente trata muito eles como indivíduos, né? Cada um é um, não é a cachorrada, solta a cachorrada, não, né? Cada um é um. E a gente tem uma sorte lá de ter uns recreacionistas. Você que treina a equipe? E tem uma galera lá que eu vou falar, eles conhecem o cachorro no detalhe. E de vez em quando eles me mandam uma mensagem: a Benedita tá triste hoje. Ai, gente. Muito específico, assim. A Benedita tá triste hoje. Ela tá no canto. Bom, sei lá, vamos inventar outra brincadeira pra Benedita, sei lá. Vamos inventar. Aí eles inventam, bom, tá calor, vamos fazer mangueira. Ai, a Benedita gostou. Ai, gente. É desse nível, sabe? Então, por que eles também são assim? A gente só pega a página em branco. Monitor sem experiência.
Porque monitor que vem com experiência, vem com uma história, outras histórias, outros treinamentos, outras visões, né? Então a gente gosta assim, página em branco. Que legal. Ai, gente, sensacional. Mara, eu gosto muito dessa área de comportamento, apesar de nunca ter estudado a fundo isso, é só... Gosto de ler, gosto de ver, já convivi muito com cachorro, já acompanhei bastante adestramento e tal. E eu penso uma coisa, me corrija se eu estiver errado, eu quero aprender se eu estiver errado. As pessoas pegam o cão que resgatou na rua, aquele cão que sofreu maus tratos e tudo mais, e a pessoa quer ficar, o cachorro veio lá com 1 ano e meio, 2 anos, e fica 10 anos lembrando da história regressa dele, que ele sofreu no passado, e passar a mão na cabeça do cachorro. Eu acho que o cachorro vive muito o momento, né? Que tudo bem, ele teve um passado, mas se você dali pra frente mostrar confiança pra ele e saber cobrar também na hora que precisa cobrar e exigir dele... Ele não é a vítima eterna, né? Isso que você quer dizer. E as pessoas às vezes querem fazer... O cachorro tá com 15 anos, que ele foi resgatar, Ele sofreu, ele tem... Não, então assim... Tem uma coisa que eu concordo com você, vejo isso demais, e eu acho interessante uma coisa que acontece, que é uma coisa que as pessoas não sabem. Por exemplo, se o cachorro olha pra você e bota o rabo no meio das pernas, a pessoa automaticamente fala assim, um homem bateu nele. Não, tipo, não. Tem outras coisas que... Tem milhões de outras coisas que podem acontecer. Porque ela apanhou. Tipo assim, toda vez que eu pego uma vassoura, ele foge, ele apanhou de vassoura. Não, não é assim que funciona. O cachorro associa milhões de coisas. Eu tive uma outra cadela, que é a Aloha, que morreu Golden em janeiro. Eu tive 3 Goldens ao mesmo tempo. Aí o Tango morreu em 22. Léo que foi fazer eutanásia, né, Léo? 1º de janeiro, só o Léo para me ajudar, né? A Aloha morreu neste janeiro e o Maui, que eu ainda não fiz a tatuagem, porque eu não tenho nome quase nem espaço, ele se foi agora em setembro, ele era irmão dela, gêmeo. Você tá sem pet agora. Não, eu tenho o Luau. Então, O Luau tá na perna. o Luau tinha falado dele depois. O Luau tem outra história legal. O Luau tá na perna. Então, a Aloha, quando eu peguei ela, essa eu adotei com 4 anos. Era um descarte de canil, de criador. E ela tinha medo de tudo que tinha na lavanderia. Tudo. Ela tinha medo de saco de lixo, ela tinha medo de pano de chão, ela tinha medo de vassoura. Agora, eu posso afirmar que ela apanhou de vassoura, tomou sacada de lixo, enfiaram ela dentro de um saco. Tudo isso Né? A mente das pessoas pode até imaginar, não, enfiaram ela dentro de um saco, depois de uma vassoura. Não, não é isso. Ela pode estar num momento, naquela situação, e associar um susto que ela levou por um barulho de um avião com a situação que ela estava vivendo naquele momento e associar o barulho com a vassoura. A gente nunca pode saber. E aí, eu não iria ficar, pobre Aloha, ela tem medo de vassoura. Mas que judiação. Não, o que eu fiz? Dessensibilização, né? Eu passava dias andando na minha casa com uma vassoura no braço. Olha só. E eu dava comida para ela com a vassoura no braço. Vamos passear, Aloha, com a vassoura. Vamos fazer coisas legais que você goste com a vassoura. Acho que eu virei bruxa agora. Andando na rua com uma vassoura e um cachorro. Onde ela vai? E aí, ela superou. Vai melhorando. E Né? vai melhorando. Gente, precisa de paciência. Sim, Mas as pessoas não têm Não essa tem. parte da paciência. Isso que você falou é muito legal, porque o cachorro, para você corrigir um problema, você tem que expor o problema para poder corrigir. Se você sempre evita aquilo, o cachorro late para outro cachorro. Aí você nunca vai botar outro cachorro na frente e nunca vai aprender. Exato. Não, o que você não quer que ele faça, você ignora o comportamento indesejado dele, mas você oferece uma outra coisa para ele que vai ser muito incrível. Não estou falando de reforço positivo nessa situação, né? Mas um filhote, por exemplo, que está mordendo o seu calcanhar, você tira ele de morder o calcanhar, mas vai dar uma outra coisa para ele morder. Tipo, não é calcanhar, é brinquedo. Né? Então você vai substituindo as coisas. Essa parte de dessensibilizar os medos da Aloha
Foi muito legal. Agora, se você vai fazer isso com o tutor chega, te chama. Ah, minha cachorra tem medo de não sei o que lá. Então tá bom. Então você precisa dessensibilizar. Você vai ensinar ele a fazer. Ele vai fazer? Uma vez. Ele vai ficar vivendo com uma vassoura no braço Não. para corrigir esse negócio? Não Imagina, vai. imagina. Aí ele vai falar assim, não teve jeito, É. coitada, ela tem mesmo trauma, não tem solução, ela é uma vítima. Ou vai ligar pra alguém e falar, eu chamei, alguém não resolveu? Isso, Né? Tem alguém pra não, me você indicar? conhece outro, porque esse não daí não resolveu, mas E é a gente isso. pega casos que às vezes aquele cão passou com 7 adestradores, 6 adestradores. E nenhum E serve. ninguém adestrou o dono, é ele que tem que adestrar. Isso, mas esse é um problema crônico, sabe? Porque os tutores, eles acham que o treinador, ele tem uma varinha mágica, um pirlim-pim-pim, que ele põe lá no cachorro, e o cachorro vai aprender. Os tutores falam assim, ele não faz nada do que eu peço, só faz o que o tutor pede, mas você não sabe nem pedir. Você faltou na aula, você não sabe pedir, né? Então, por isso, assim, eu fiz 50 milhões de cursos de adestramento e falei, a última coisa que eu quero na minha vida é adestrar, porque eu vou ter problema com o tutor, eu não vou conseguir. Inclusive, eu também, chegou um momento da vida que eu falei, será que eu quero ser veterinária? Eu não quero, vou ter problema com o tutor, vou brigar com o tutor, não vai dar certo, não vou fazer, deixa eu fazer outra coisa. Eu me envolvi com o bicho, mas deixa eu fazer outra coisa, né? Ai, que E aí foi isso. Mas o bem-estar animal, ele é muito negligenciado. Eu não vou nem dizer que ele é, nem sei se essa palavra é muito pesada, mas assim, quando eu pergunto para o tutor sobre o cachorro, eu falo, então, você tem alguma particularidade para contar? Algum fato relevante? Alguma coisa, nananã? Aí eles descrevem o cachorro deles. Esse meu cachorro, nossa. Aí eles falam 50 milhões de coisas do cachorro. Quando eu vou ver o cachorro, não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Porque eles, como é que eu vou dizer? Eles transferem os próprios sentimentos, as suas próprias verdades, as suas angústias. Então, assim, ele, por exemplo, meu cachorro, eu não posso comer. Eu encosto na mesa. Ele tá obeso? Porque eu encosto na mesa. E ele é muito guloso. Agora, é o cachorro que tem. Como foi você que treinou ele a ficar te pedindo? Ele pede. Ele pede. Ele não, o cachorro nunca pediria se você não tivesse dado mole, né? Então, hoje também, vocês, mais do que ninguém devem saber, a obesidade canina, meu Deus. E é difícil, é um complicado. trabalho realmente difícil, um atendimento difícil, né? Porque tem que tratar os dois. é o tutor que tá afim de comer. Sim. E aí ele transfere Toda hora e dá pro mas esse é um cachorro. pãozinho. Ele não, tá não é só dividindo a um pãozinho. culpa que ele tem de ficar comendo com o cachorro, Exatamente. né? Eu recebi um Golden essa semana agora, 64 quilos. Você tá doido. E não era aquele Golden gigantesco. Grandão. Não era Ele tá obeso. só Não obeso. levantava. Ficava no chão ali, não levantava, assim. Muito obeso, assim. E dá dó de ver, assim. É né? uma Dá dó. transferência, sabe, emocional pro cachorro. Então, o cachorro, é isso daí. Para o ser humano, maus tratos é só bater. Eu quero chegar nesse assunto. Da humanização. Porque, pra mim, é quase um maus tratos você humanizar da maneira como eles fazem com os cães. Mas é quase não. É uma... Tipo, é que a gente ainda é mal compreendido quando a gente fala isso. Mas se você fantasia a sua cachorrinha no carnaval, com um monte de apetrecho que não tem nada a ver com ela, né? E leva ela com você num lugar, No bloquinho. no bloquinho. Não, até em shopping, pelo amor de Deus, eu também já acho. Esse negócio de local pet friendly também, ele é um negocinho que me dá uma certa azia, eu vou falar pra você. Por que me dá azia? Porque é uma necessidade que a pessoa tem de estar com o cachorro em todos os lugares que ela vai, sem pensar, será que o cachorro queria estar aqui? Será que tá bom pra ele? Então, o pet friendly é um lugar, é uma terra de ninguém onde você pode levar o seu cachorro. E não tem nada a ver, é um ambiente ruidoso,
que Chão muitas liso. vezes Hã? Chão liso. Às vezes um ambiente que ele não Chão pode, liso. né, fazer um xixi, né? Outra coisa que muitas vezes tem milhões de estímulos olfativos que o cachorro não sabe nem. Ele chega em casa, vomita, ninguém sabe por quê, né? Porque o cachorro tá sentindo o cheiro da pipoca com o churrasco, com a pizza, com não sei quem, com os perfumes da mulher que tá passando. Meu, sabe? Ou então, às vezes, você vê assim no shopping, um maltês na guia e a pessoa olhando a vitrine. E o maltês está lá no corredor, porque ela não está vendo nem o que está acontecendo. Isso é arrastado, né? Arrastado! A gente vê isso de monte. Muito. Eu fico triste, eu fico chateada. Eu já não gosto nem de ir de shopping, ir em shopping. Quando eu vou e vejo isso, eu falo, gente, deixa eu ficar quieta. Então, maus tratos, isso para mim é maus tratos. O cachorro tem que ser tratado como cachorro, né? Por exemplo, outra coisa que é maus tratos e que ninguém diz. Chega o cachorro no banho e tosa. Um cachorro com baita de um pelão. Aí vai o banhista tentar dar banho, mas o cachorro tá o mais puro dreadlock. Sai aquela capa Nossa. inteira. Cheio de nó. E aí o banhista diz, não dá para dar banho, é preciso tosar. Jamais tosar o meu cachorro. Pode dar o banho. Como é que você vai dar banho no dreadlock? Vai embolar mais ainda. Não dá, A água nem entra. A água nem entra. E dói, eles esquecem Dói. que Eles dói, esquecem vários que nós, dói. né? Imagina Paga o vários... desembolo. Mas... Aí você vai dizer que é maus tratos, aí fica naquele primeiro layer, vai, só que maus tratos é só ficar na coleira, ficar sem comer, ficar não sei o que lá. Bater, E a humanização, cara, Esquecem, é o cachorro esquecer que é cachorro. Eu sempre brinco com os tutores e falo assim, olha, deixa eu te contar uma coisa. Eles falam assim pra mim, a gente precisa trazer as coisas pro cachorro quando ele vai ficar no hotel? Aí eu digo, só se você fizer muita questão de trazer a porcelana onde ele come, Toma água ali. escrito com o nome do cachorro Totó em dourado, porque não precisa. Ele vai tomar no outro pote que tiver, exatamente igual. Ele vai se virar. E quanto mais ele precisar inventar moda para fazer as coisas, melhor. A gente usa muito comedor lento, brincadeira de procurar comida onde tá, dentro de tapete, no meio do feno. A gente usa esse tipo de coisa, porque o cachorro adora, né? Então, só que na casa das pessoas, na verdade, os clientes que a gente são mais aderentes a nós são os clientes que não humanizam tanto, sabe? Porque aqueles que humanizam demais, Eles não recebem bem, né, a informação. Né? eles não gostam. Você manda Imagina. uma foto do cachorro se virando no feno. Como assim? Como que faz isso aí? Não gostam. Então acabam não ficando, não levando na creche, porque também não é nem cachorro de creche, é cachorro de ficar passeando de carro no shopping, sei lá. Não é cachorro mais daí. E porque as pessoas acham que às vezes ter um quintal muito grande com espaço e largar o cachorro lá é suficiente. Também Isso é um tem problema, essa. né, também, né? Porque não é... Não, o quintal é gigante, tem espaço. Mas ele fica lá fazendo o quê? Não, ele fica ali pensando, Interagindo com a gente. meditando. Meditando. Eu vou correr agora. Não tem nada a ver. E também tem aquelas situações, né, em que eu tenho um espaço ótimo, eu tenho um jardim, mas ele cavou meu jardim. Pô, graças a Deus. Ele é saudável. Cavou. Nossa, seu cachorro cavou, que bom. Pois é, cavou. Meu marido ficou louco, porque nosso jardim foi feito pelo maior paisagista que custou não sei lá quanto. E meu marido quer dar o cachorro. Já aconteceu isso, né? Nossa. Deu o cachorro. Deu o cachorro. Deu, Porque porque cavava o cavou o jardim que custou sei lá quanto. Então, são as histórias que aí eu falo com a gente, coitado. Por isso que precisava da CNH do cachorro. Precisa, eu também acho. Né? Muito bom. E vamos falar do Luau? Eu quero saber do Luau agora também. Luau. Conta a história do Luau. A história do Luau. O Luau é quase um influencer. Ele é Ele é from famoso. zero Instagram, to né? hero.
O luau é assim, né? O Chateau dos Bichos, ele fica lá, não é bem em Aldeia da Serra, onde tem os condomínios. Você tem que pegar uma estradinha e você chega num povoado. Eu falo povoado, né? É um povoado. Aí eu tava indo pro povoado trabalhar numa manhã e de repente eu vejo um ser no meio da rua, mas eu não tinha entendido o que era. Se era uma pedra, se era um saco de lixo, se era um... Não dava pra saber, porque tava tão imóvel. E aí eu peguei, me aproximei com o carro e o ser não se mexeu. Se fosse um cachorro, teria saído correndo. Mas era um cachorro. Aí eu parei meu carro, fui olhar, falei, nossa, que coisa horrível. Ele era uma casca, parecia um tatu. Uma unha desse tamanho, conseguia andar. E aí eu fui para o chateau, chamei a veterinária e falei, me ajuda aqui. Pega uma luva, vamos pegar uma luva, um jaleco, uma toalha e vamos lá fazer um negócio. Atenção, eu não sou pessoa que resgata cachorro, não sou protetora, não tenho talento nenhum para fazer. Mas não falei, meu, Não tem como largar né? aqui esse Na cachorro. minha né? tem frente. como largar. Aí fui lá, peguei ele e essa veterinária, ela é roots, a Ilza. Ela é das antigas. Ela olhou pro cachorro e falou assim, ele tá com leishmaniose. Eu falei, cala a boca, meu. Que leishmaniose? Eu achei o cachorro, você vai me falar isso pra mim? Aí ela, tenho certeza, vamos fazer o exame. Ah, foi direto assim. Eu não Foi- sabia. Ela foi direto. Aí eu falei, para, Ilza. Aí, bom, fez todos os exames, estava tudo horrível. Função renal horrorosa, hemograma terrível, função hepática, não, tudo zoado. Ele não comia, ele estava com uma febre incrível e desidratado. Ele estava, nossa, estava morto. Mas a gente, naquela época, o que a gente tinha ali era fazer um ELISA aí que podia dar falso positivo. Aí eu comecei, bom, leishmaniose tem que eutanasiar, era o que eu sabia. É notificação obrigatória. Aí eu falei, meu, e agora? Eu achei o cachorro, tem que matar o cachorro. Aí ela falou, não, tem tratamento. Eu falei, tá, você sabe? Não, não sei. Eu falei, bom, então não ajudou em nada. Obrigada. Aí eu comecei uma peregrinação, né? Oi, eu tenho um cachorro para eutanasiar porque ele tá com leishmaniose. Não, não pode eutanasiar. Você sabe também? Não, também não sei. Bom, começou uma lenga-lenga que eu não sabia o que fazer. E eu também não sabia o que fazer com ele, porque tinha uma coisa mais sensível escondida aí nessa história toda. Porque eu estava vendo que ele não se alimentava, ele também não bebia água. E aí, um belo dia, ele estava ali, a gente ajeitou um lugar para ele ficar todo vedado. Uma noite, você nem sabe essa história. Porque você ia me ajudar e você tinha se comprometido em me ajudar, porque você sabia que era eu e se não tivesse o mesmo jeito, né? E eu desci lá numa noite, antes de ir embora, e sentei lá do lado dele e falei, ó, deixa eu te falar um negócio aqui, ó, meu filho. Vamos conversar. Você vai precisar me dar alguns sinais. Eu estou aqui. Escuta minha voz. Começa a sentir meu cheiro. Eu vou ficar aqui. E você vai ter que me dar um sinal. Eu não sei como, porque eu posso te ajudar aí. Mas eu posso também te ajudar a ficar. Eu só preciso saber o que eu faço. E eu fiquei lá conversando com ele um tempão. E aí eu fui embora pra casa. Chegou no dia seguinte, eu desci lá e falei, eu já tava achando que ele já tinha morrido sozinho. Quando eu desci lá, sabe o Walking Dead? Ele levantou. Mentira! Ele nem abriu o olho, porque tava tudo colado a casca dele. Aí ele levantou, aí ele me olhou, aí ele deu uma banada de rabo que fez crack, crack, porque o rabo dele também era uma pedra. Gente, que sensacional. Falei, bom, acho que ele entendeu o negócio. Agora Beleza. entendeu como Agora funciona. comigo. Nisso, Esse é o sinal. eu recebi aquele áudio da possibilidade de que existia um médico que se chamava Márcio, que a pessoa não lembrava o sobrenome dele, mas que ele tinha dado uma super aula sobre leishmaniose num congresso. Eu falei, bom, Que era da USP, né? aí em Morumbi. É meu Morumbi. Atrás do Márcio. Fui atrás do Márcio. Isso era uma emenda de feriado.
Doutor Márcio, seguinte, eu não sou protetora, eu achei um cachorro na rua, eu não vou pedir nada, eu só quero que você me ajude. Ele acho que tem leishmaniose, pelo amor de Deus. Blá, blá, blá. Aí ele, nossa, Mara, me respondeu, tipo, na hora. Mara, não tenho vaga na segunda-feira, liga lá nesse telefone e fala assim, é caso de leishmaniose. O professor Márcio mandou encaixar. Aí eu fui com o Luau. Até então ele não tinha nome. Você acha que ele tinha nome? Não tinha nome. Eu chamava o Luau ainda. Aí o professor Márcio me deu uma aula de leishmaniose, me explicou tudo como seria o tratamento, fez os exames e falou, esse cachorro ele primeiro precisa reviver para a gente poder tratar. Porque se eu entrar com o tratamento, ele vai morrer no 3º dia. Então, vai ser assim. Me ensinou tudo, beleza. Ele não podia ir para casa. Mas ele chegou a te dar uma opção, ou você faz tudo que eu te falar, ou não vai ter jeito. Ou não vai ter jeito. Falou isso. O protocolo é esse. Ou você faz tudo isso, ou não tem como. Não tem como. Ou trata, ou eu faz eutanásia. Aí... ele falou assim pra mim, ele foi claro, ele falou assim, só não me peça pra eu fazer eutanásia, porque eu não vou fazer, porque eu sei tratar. Ele falou, e também aconteceu um negócio comigo uma vez, muito interessante. Ele estudava numa faculdade aí no interior, sei lá qual, não lembro qual, e ele já estava namorando com esse estudo da leishmaniose já fazia algum tempo, e tinham vários cachorros no entorno da faculdade que estavam positivos, e ele estava tratando os cachorros, escondidamente. E aí os cachorros ficavam soltos o dia inteiro. Quando chegava de noite ele ia lá, recolhia todo mundo, medicava todo mundo. Tararara. Aí a zoonose descobriu. Aí a zoonose falou para ele assim, a gente precisa eutanasiar esses 16 cachorros que você está tratando. Aí ele falou, bom, eu não posso dizer que não, porque ele era um estudante de medicina veterinária e a zoonose ali. Aí ele falou, eu só vou pedir uma coisa, deixa que eu faço. Ele falou, porque eu sei como é que a zoonose faz. Então, deixa que eu faço. Aí ele falou, eu tive que eutanasiar os 16 cachorros que eu estava cuidando há meses. Meu ele Deus falou, do então, céu. por isso, nem me peça, nem quero saber. Caraca. E aí, ele... Arrepiou. Quando eu concordei em tratar, porque aí eu fui para casa, né? E aí nessa época eu era casada e já tinha 3 Goldens, né? E aí eu cheguei em casa e falei com o marido que agora é esse. Então, tem essa história, lalali, lololó, kikiki, o remédio custa X, blá, blá, blá. Aí ele falou, não interessa, agora pegou, vamos tratar, vamos, é nosso. Topamos a parada. Que não é barato, né? Não é barato, mas, cara, foi tão legal, porque eu fui botando dinheiro no negócio, eu fui gastando. Aí uma hora eu falei assim, bom, vou fazer uma vaquinha online. Cara, eu comecei a receber dinheiro de gente que eu nem sabia. Isso é sensacional. E foi super legal. E aí eu pensei, nossa, deixa eu então abrir um Instagram para ele. É isso Que eu ia te vai perguntar. chamar Chupa Leite, porque do jeito que eu tava assustada e não sabia como fazer, deve ter outras pessoas que também estão assustadas e não sabem como fazer, né? Aí foi tão engraçado porque eu montei. Foi assim, ó. O tratamento do Luau, para ele ter alta, para ir para casa, durou 90 dias. O tratamento com o Milteforam foram os últimos 30. Esses primeiros 60 foi só suplemento, vitamina, vem para cá, ressurge, dá um up nele. Quando ele teve o up, ele tratou. A primeira análise da carga parasitária dele, depois desses 90 dias, que foi, acho que nos 120 dias, já tinha diminuído muito, já estava muito linda a lâmina, sabe? Aí, ele foi para casa, apresentei todo mundo para todo mundo, eles já viraram uma gangue, que todo mundo ficou apaixonado, o Luau amava o Maui amava o Luau. A Aloha amava o tango, o tango amava o Cada um tinha seu... Aí eu abri o Chupa Leite. E aí, você postava direto a história inteira. Comecei a postar tudo. Inventei uma história que eu não sou a mãe do cachorro, não, eu sou a musa dele. A gente tem um caso de amor, então ele tem ciúme de mim. É uma história maluca entre mim e ele, sabe? E o pessoal começou a entrar.
Mandei pro professor, ele estava num congresso, ele falou, Mará, vai baixar um monte de veterinário aí no chupa-leite que eu tô falando aqui no congresso. Aí começou a bombar, sabe? E aí, o que eu me orgulho? O que eu achei bacana? Várias pessoas se sentiram inspiradas em tratar, porque chegavam com seus cachorros nos veterinários, mas assim, pô, no Nordeste, que os veterinários não sabem. Não sabem, eles não têm culpa de não saber, eles não têm acesso, sabe? Então eles falam assim, faça eutanásia. Para eles o protocolo ainda é fazer eutanásia, entendeu? Nem consideram. Aí tem gente que tá com o cachorro bom até hoje, que tratou inspirado no Luau, sabe? Que legal. E é super legal, fico super feliz. O Luau, ele é um Mickey desconstruído, né? Ele tem uma orelha assim, só que caíram vários pedaços que foram necrosando, então ele tem um Mickey desconstruído. Que legal. E por que Luau? Então, porque todos os meus adotados tinham nome de coisas relacionadas ao Havaí. Que eu gosto de remar, né? Eu sou remadora de canoa havaiana. Aos hobbits. Que E legal. aí o Maui, o Luau e a Aloha eram adotados, então eles eram os havaianos. Havaianas. E ele E tá o com você há Tango? quanto tempo? Ele tá comigo há O- 8 anos, O Luau, É. 8 anos. desde 2017. E você só tem ele agora? Só o Agora eu só tenho ele e um gato. Eu tenho um Maine Coon que se chama Freud, que parece uma pessoa. E ele E é também, lindo, né? ele não é lindo? É lindo. Eles se amam. Ele e o Luau são melhores amigos. Às vezes o Luau é tão sem personalidade que às vezes ele vem me amassar pãozinho. O Luau, você não é gato, meu filho. Você tá aprendendo isso com quem? É, só que assim, né? Gato faz assim, aí o Luau já É mais bruto. é mais E tem algum controle do Luau hoje? Como é que, ou tá de alta total? Como é que Não, funciona isso hoje em assim, dia? o tratamento não acaba nunca, né? Mas assim, ele teve umas recidivas, ele teve umas baixas aí em algum momento da vida que a gente teve que fazer o tratamento de novo. Uhum. O tratamento é meio cruel, né? O meu Teforan tem dia que o Luau não conseguia nem andar, de tanta dor na articulação que ele tinha, ele ficava Da duro. dor na articulação, né? É, muita dor na articulação. Até isso, só que ele é um drama, né? Não tá acontecendo nada com ele, tá tudo bem, tá correndo, você pega aquele. Também. menino, né? Menino. Ele é homem. muito dramático. Aí, da última recidiva que ele teve, não foi nem com o Milteforan que a gente tratou. A gente tratou com uma outra medicação aí que está sendo testada. Ele ficou zerado de novo. E agora ele só toma suplemento, todo dia. Um envelopinho lá na comida, mas só de suplemento. E aí o professor fala, chega de Milteforan, porque agora... Os outros medicamentos que ele tinha que tomar, que é alopurinol, domperidona, todos ferra o rim, né? Uhum. Começou a aparecer sedimento, não sei o que, ele falou, vamos parar com isso. Porque senão você vai... Não. O negócio é um pé no acelerador, um no freio. E o professor sempre fala, o Luau é um case. Porque ele brinca comigo, ele fala assim, Maná, eu te enganei tanto naquele dia, porque nem eu sabia se ia dar certo. Olhando para aquele cachorro que estava morto, ele falou, mas que bom que você entrou na minha, porque eu estava super afim de tratar o cachorro. Ai, eu te convenci, então tá ótimo. certo, né? Ele falou, não acreditava mesmo, porque estava tudo, nada era a favor, sabe, assim, Uhum. Você nada. teve medo no meio do processo? Assim, de já tá toda essa história envolvida e tem que... Nossa, eu tive sim, porque, na verdade, quando eu entrei nessa história, foi já pensando assim, um dia a mais a gente está no lucro. É. Quando tem um pontinho ali que a gente vê que tem que acreditar, então vamos acreditar. Então eu estava sempre achando assim, eu sempre estou achando isso, sabe? É um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez, amanhã eu já não sei, tem dia que ele tá jururu, aí eu falo, bomba, vai, bora. Mas ele também, ele é um fênix, cara. Ele é um fênix. E a gente se ama de um jeito que, meu Deus do céu. Se eu tiver que casar de novo, eu tenho que casar com um cara que me olhe que nem o Luau me olha. Se for menos que isso, não vai. Menos que isso, nem me chama.
E posso falar? Que mensagem você gostaria de passar sobre a leishmaniose para as pessoas que têm muito preconceito, que não sabem, não se informam? Sigam o chupa-leite. Isso aí. Né? Muito bom, muito bom. Vamos pro quadro. A gente, todo convidado responde a nossa querida pergunta do nosso quadro fixo. Não é uma pergunta, a gente pergunta. Não é uma pergunta. Não é uma a gente fala pra você contar uma história emocionante que te comoveu, Um perrengue. ou um perrengue que você Uma história que te tem marcou, aí, assim, que te é. marcou. Uma história que me marcou. Nossa, tem tantas. Eu vou contar uma do tango na intervenção, então, tá? Existia uma mulher, uma paciente do Hospital Beneficência Portuguesa. Não contei que a gente trabalhou muito tempo na Beneficência Portuguesa, eu e ele. E tinha uma pessoa que ela se chamava Carolina, e ela estava internada há uns 2 anos direto. 2 anos. Ela tinha CA de pulmão. E ela estava morando lá, né, no hospital. E quando aí a gente recebeu uma missão. Eu esqueci de contar uma parte importante. A gente pode optar que tipo de paciente que a gente quer fazer o atendimento, quando a gente vai fazer atividade, porque eu não fazia nem terapia, nem educação, eu fazia atividade assistida por animais, né? Então, eu escolhi terminais. Não me pergunte por quê, todo mundo vai falar, nossa, vou terminal. Mas eu preferia do que criança, eu preferia do que qualquer outro problema, né? Outra vulnerabilidade. Então, eu queria terminais. E a gente teve várias experiências legais com terminais. De a gente poder levar um momento de alegria e de felicidade no momento em que a pessoa tá frágil e o familiar tá muito frágil. Naquela hora. O acompanhante tá muito frágil. E aí a gente chega lá e o quarto se ilumina, né? E aí, essa história da dona Carolina, tia Carol, a gente chamava, ela pediu um cachorro grande, porque ela sabia que ela estava terminal, e ela queria um cachorro grande para ela poder, né, abraçar. E quando a gente chegou lá a primeira vez, a gente chegou lá, tinha presentes para o tango, bolinha, caixa de guloseima, e ela com um pijama novo. E ela falou assim, Tango, eu jamais te esperaria com o pijama do hospital. Eu pedi para comprar um pijama novo para te ver. E a gente fez 3 visitas com ela. Sempre era muito emocionante. E da última vez ela falou assim, Tango, eu tô tão feia que eu pedi para fazer maquiagem em mim hoje para te esperar. Ela se preparava para receber o tango. E nesse dia, ela não deixava ele ir embora. Ela fazia assim nele, ela beijava ele, ela agarrava ele. E a gente foi embora pro corredor, porque estava na hora de terminar a visita. E a gente estava lá no corredor, esperando o elevador. E o quarto dela era lá no final do corredor. E chegou o elevador e o Tango não queria ir embora. O Tango não queria ir embora e começou a querer demonstrar que ele queria voltar lá. Aí eu falei, bom, ele tá querendo voltar. Aí a gente voltou. A gente voltou e ela tava assim, encostada na porta. A porta tava entreaberta e ela não tava nem dentro nem fora. Ela tava de um jeito que não dava pra gente ver que ela tava lá. E aí, quando a gente voltou, ela agarrou o Tango de novo e falou assim, quando você volta? Quando você volta, Tango? E eu sabia que a gente só ia voltar na outra semana, né? Aí eu falei, tia Carol, semana que vem a gente se vê. Aí ela falou assim, tá bom, Tango, eu vou te esperar pra sempre. Nossa. E ela morreu naquela semana. Ai. E aí me avisaram, ai, nossa, desculpa, não queria chorar. Ai, gente, já tá chorando aqui. E aí me ligaram na semana seguinte, Mara, a tia Carol morreu. E foi isso. Não é perrengue, mas foi emocionante. Parabéns. Parabéns, sensacional. Parabéns muito lindo. Foi tudo pelo tango, sabe? Eu nunca imaginei que eu fosse parar nessa história, porque daí o que aconteceu na minha... Não é só para terminar. Eu me envolvi com a pesquisa científica, né, na minha
especialização, acabei emendando um mestrado em intervenção e acabei emendando doutorado, que eu acabei de acabar agora em agosto. Então, por causa do tango, eu comecei a estudar e nunca mais parei. E a minha vida mudou tudo por causa deles, sabe? Então, os cachorros, eles fazem essas coisas com a gente. É a nossa famosa frase, amor pelos animais. Exatamente. Sensacional. Mas uma curiosidade, o tango, você falou da... Por que tango? Por que tango? A minha mãe era uma pessoa que ela amava tango. Eu cresci ouvindo ela cantando tango. Minha mãe era italiana, mas não tem nada a ver, mas ela gostava de uma cantora específica de tango. E, na verdade, eu tinha escolhido vários nomes de herói, nome de constelação, não sei o que lá, milhões de nomes. Mas tinha um tango também na lista. Quando a gente chegou lá para pegar ele, aí eu achei que ele tinha realmente a cara de tango. Então foi mais ou menos uma homenagem para minha mãe. Legal. Muito bom, Nossa, gente, muito eu amei, de emocionante. verdade. Sério. Maravilhosa. Não tava no Todo mundo- script todo mundo chorar, aqui né? falou Dá isso. pra falar Sério. alguma coisa. Mas é isso, é isso. emoção, Na roda conversa, exato. emoção, é surpresa, é perrengue. É A gente muito gosta bom. disso. Muito bom. Obrigada pela sua presença. Obrigada eu que agradeço. Foi um bate-papo Quer muito deixar algum gostoso. recado, né? Primeiro, eu queria te perguntar uma coisa. Se você tivesse que chamar alguém aqui na roda com os vets para conversar com a gente, indicar alguma pessoa, chamar alguém, quem que você chamaria? Nossa, que difícil. Nossa, que difícil. Não precisa ser realmente vet? Não. Não. Mas tem que ter uma história legal com o animal. Amor pelo animal? Uma história vínculo com o interessante. animal? Alguma relação. Que goste de alguma animal. coisa. Nossa, eu conheço tantas pessoas, Ai, mas ao Depois mesmo você vai tempo falar pra gente. eu posso É, falar, isso. porque posso falar. Agora eu posso ser tão injusta. Eu gostaria de pensar melhor. Então Tá bom, depois vai a gente pensar. coloca. Tá bom. Mas aproveita o espaço para você dar suas redes sociais aí, enfim, onde Algum onde as pessoas te recado. encontram, algum Tá bom. recado. Bom, na verdade, minha rede social é Mara Palota. É muito simples. Instagram. Eu não sou uma pessoa muito presente. Aliás, eu sou presente, mas assim, o meu Instagram, ele é uma caixinha de surpresas. Eu posso, de repente, estar falando de cachorro e outro dia eu estava fazendo cake box na caixa, então eu descobri que eu estava com vontade de fazer cake box, então também estou fazendo cake box pro Natal, se quem quiser pode encomendar. E que mais? E o chupa-leite é algo que eu gostaria muito de Divulgar, salientar, que é importante, porque a leishmaniose está cada vez mais se esparramando pelo Brasil. Antigamente a manchinha era lá em cima. Aí agora a mancha Tá descendo. tá descendo e tá muito evidente, né? Então eu acho que eu ainda tenho o maior prazer. O Luau tá com 9 anos, né? Pelas minhas contas. Como ele é um vira-lata, pode ser até que ele dure 18, mas eu não sei. Então, como cada dia é o último, eu espero fazer o meu trabalho com ele, divulgando isso até o último dia de respiro dele e meu também. Muito bom. Muito bom. Tá bom. Sensacional. Obrigada. Muito bom. Obrigada Te eu. amor de verdade. Muito Obrigada. especial. Obrigada eu. Então, pra galera, né, seguir a gente, Curtir, compartilhar. viram outros episódios aí emocionantes como esse, né? Nossa. Muito emocionante. E só agradecer mesmo. Foi muito bom. Que bom. Obrigado, Mara. Obrigada, Obrigada, gente. Até a Valeu. próxima. Tchau. Sei. Tchau, tchau.